Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma presença honorária, com uma presença lendária. Hoje vamos para um debate quente com Gessé de Souza. Pobre direita, a vingança dos bastardos, o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita. Gessé, um prazer, querido. É meu querido. Nós que já nos encontramos Exato. aí, né, ao longo desses tempos, em vários debates, né? Queria agradecer a tua presença, queria falar do teu trabalho, que é um trabalho que, assim, bem antes da controvérsia contemporânea, a aparição aí da ascensão da direita conservadora, estudou os batalhadores brasileiros, e estudou de uma maneira que é muito próxima de como a gente pensa no LATES-FIP, no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, que, aliás, não escapa às suas críticas, mas foi lá e escutou os trabalhadores, né? Ele trabalhou com uma abordagem que a gente vê no Bourdieu também, exatamente, né? De escutar as pessoas e dar importância para a narrativa. Que é muito próxima da psicanálise. Isso. Mas que também tem um entendimento advertido de discurso, tem um entendimento de história. Né? Exato. E Os Batalhadores Brasileiros é um clássico, não só pelas coisas que trouxe, mas pela metodologia, né? Pelo jeito como abordou isso. Depois veio essa fase em que o senhor arrumou encrencas. A elite do atraso, da escravidão à Lava Jato, né? Um comentário ali no momento Moro. A tolice da inteligência brasileira, né? Ou como o país se deixa manipular pela elite. Acho que nós vamos falar bastante sobre essa noção aqui. E a classe média no espelho. Sua história, seus sonhos e ilusão, sua realidade. Né? Então, Gessé, pensando aí no teu percurso, e muitas pessoas estão lendo agora, ou não estão lendo e estão falando mesmo assim do seu livro, né? Você faz uma apresentação para a gente do Pobre Direita. Afinal, como é que explica isso? Tá. Né? Eu acho que essa é a questão mais importante hoje em dia, a gente entender como é que pode reconquistar esse pessoal. Né? Esse é o grande dilema político, mundial até. E eu não achava legal as respostas que eu ouvia antes disso. Né? Por exemplo, tem essa resposta que digamos assim, do público leigo maior, etc. É Minion, é burro, não sei o que e tal. Mas para isso não é verdade. Os seres humanos são inteligentes. A diferença... Ou seja, a inteligência entre os conservadores, os liberais, até mesmo os fascistas. Exatamente isso. Né? A inteligência... entre os seres humanos, a distinção é mínima. Quer dizer, a diferença não é lá essas coisas. Né? Então, também, se você me permite, claro, né, tem essa discussão do Lidl, né, as psicopatologias também se distribuem democraticamente entre por favor, exatamente isso. Ninguém é ninguém é santo nessa não tem os loucos de esquerda, os masoquistas também não tem. Só porque você é de direita. Claro. Mas aí o fato entende? Quer dizer, a grande questão para mim é o que é que faz esse cara pegar a inteligência que ele tem, né, e sacrificá-la em nome de uma outra coisa. Essa para mim é a questão. Né? E a outra resposta que existia, que era mais acadêmica, assim, é dizer, não, mas ele é, como chama, ele é um cara conservador, ele é evangélico e não sei o quê. Então, como se o cara tivesse nascido assim. E como se a questão principal não estivesse antes dessa, né? Que é, por que dentre tantas escolhas possíveis, o cara vai escolher exatamente esse tipo de religiosidade, com moralidade regressiva, etc. e tal, que vai, né? Dominá-lo como pessoa, etc. E contando que a maior parte dos evangélicos de terceira geração, que são os neopentecostais, se converteram no processo. Exatamente. Né? Adultos, ou enfim, claro, exatamente. Não vem de uma tradição não tem uma secular, tradição familiar, né? Isso. Exatamente isso, né? E aí eu pensei exatamente no tema da humilhação. Nesse caso, eu tenho uma influência filosófica que é muito importante, do Charles Taylor e do Axel Honneth. Os dois são neo-hegelianos, né? E eu sempre procuro, quando vou examinar um assunto, qual é a questão principal, para separar do que é secundário. É assim que a gente pode
entender coisas que são extremamente complexas, por exemplo, como uma sociedade inteira. Você pode dar conta dela se você souber qual é a contradição principal, porque todas as outras vão se hierarquizar a partir disso, né? Então sempre me preocupou essa coisa, qual é o estímulo para o comportamento humano. Você, como psicanalista, sabe disso melhor do que eu, né? O que as pessoas têm na cabeça não é lá muito relevante e tal, né? Ela vai ter fantasias, o lixo da imprensa, o lixo da indústria cultural, ideologias de toda sorte. Agora, o comportamento dela é o que importa, é quem diz o que a pessoa é. Né? Não a autorrepresentação dela sobre si mesma, o seu comportamento real. Ou seja, temos aqui um materialista. Alô? Lembrando só que... Tá. Entende? E aí a questão passa a ser, qual é o estímulo principal para o nosso comportamento? A gente imagina, normalmente, hoje em dia, a gente usa a resposta que o Hobbes deu. Né? Ou seja, o instinto de autopreservação e tal, para que a gente renomeie interesses econômicos. Né, hoje em dia. Né? Então você acha que são interesses econômicos, a busca por dinheiro, poder e tal, que é uma bobagem se a gente reflete. Né? Porque... Bom, será um ponto da discussão. Ótimo, aqui. Perfeito. Aliás, eu espero grandes discussões aqui hoje. Que é o fato de que, né, quer dizer, dinheiro e poder são meios. Né? Meios para alguma coisa. Né? E normalmente eles são meios para quê? As pessoas vão atrás de dinheiro e poder porque a posse de dinheiro e poder confere uma distinção social positiva em relação àqueles que não têm. Isso não tem nada a ver com a economia. Aliás, isso esclarece, Christian, porque um cara que tem $1 bilhão, ele podia comprar o que ele quisesse. Ele e a família dele para os próximos 500 anos. Mas ele passa a vir para o 2º bilhão, o 3º bilhão, o 5º, aí o 10º e tal. Entende? Isso não tem nada de economia. Não tem instrumentalidade. Não tem exatamente isso. Né? Agir racional com respeito a fins. Exatamente. Depois do 5º bilhão... Você não explica o comportamento do cara, no fundo. Né? Entende? Quer dizer, então não é econômico. É o que Hegel chama, né? Ao contrário de Hobbes, né? Ele tem um debate direto com Hobbes nisso, né? Que é a necessidade de reconhecimento social. Essa é a nossa... O ponto de partida. É o ponto de partida, ou seja, o mais importante, né? Tanto para a sociedade quanto para o indivíduo. Tudo que a gente mais quer é ser respeitado pelos outros. Se a gente não for respeitado pelos outros, a gente não consegue montar autoconfiança, não consegue montar autoestima, etc, etc. Ou seja, então isso é principalmente, não levanta da cama, né? Sem isso, né? Isso é o principal. Quer dizer, é a dimensão fundamental. Inclusive, socialmente. Lembrando, Gessé, que isso pra gente também é muito importante, porque é uma maneira da gente partir do coletivo, né? Dizer, a partir das Sittlichkeit, da comunidade. Perfeito, exatamente. E aí inferir os indivíduos e as individualidades. Exatamente. Que também é Hegel. Que está no Hegel, que também é Hegel. Depois mais. Exatamente isso. Né? Mas, enfim, como em Kant era o indivíduo, o negócio que em Hegel aristotelicamente, né? É o todo, é a sociedade já que pré-existe, né? O indivíduo forma o indivíduo, etc. E outra coisa, quer dizer, eu acho que isso pode ser verificado na história humana em geral. Não tem luta política, a gente pode pensar aqui em algum, que não tenha sido provocada por um sentimento de humilhação. O sentimento de humilhação é o sentimento mais importante da vida social e política, né? E a humilhação, como base de todo, quer dizer, esse sentimento de que você é humilhado, não precisa ser articulável, né? Sim. Não precisa ser consciente e tal, mas você sente. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Simplesmente quase nunca é uma emoção, né? Sim. É uma coisa emocional, etc. E aí, no caso, então eu tentei ver exatamente isso que se encaixa completamente com esse assunto. Né? Se a gente for refazer, né, os últimos anos da vida política nacional, a gente vai ver o quê? 2016, né? Tem um golpe. Primeiramente por interferência dos Estados Unidos, que estava achando, quer dizer, o Brasil está querendo se arvorar em ser potência regional, esse pessoal, né, não nasceu para isso e tal, vamos cortar essa coisa, atacar Petrobras, Odebrecht e tal. Os outros as duas causas econômicas, para mim, são
se antecipar ao corte de juros, que era o que a Dilma queria fazer no segundo governo, de diminuir a metade o juro, o que obviamente é a forma do roubo. A forma do roubo é a forma juro, né, hoje em dia, né, porque ele é invisível, as pessoas acham que é uma dimensão técnica e tal, é uma decisão técnica que você põe os juros escorçantes de dois e que é uma antiga bandeira, um ponto da esquerda. Exatamente. Né? Quer dizer, os juros, ele reproduz a dívida interna e externa e ela reproduz o rentismo. Exatamente. De uma dívida não ponto visível, né? Você paga alguma coisa que você não sabe o que você está pagando, Cris? Sim, quando embutido aqui na coisa. Na sua vida pessoal, certamente. Mas como cidadão brasileiro, você está pagando uma coisa que ninguém sabe o que a gente está pagando. É obviamente fraude, entende? E que tem contas que dizem que já foi pago várias vezes. São dívidas, o esquema geral é dívida privada transformada em pública. Você pega um dinheiro do Banco do Brasil e tal, para isso em Alagoas eu fui, enfim, estava lá coisando uma tese e tal de um auditor, né, que estava defendendo o negócio, ele contando como era, o cara pega 50 milhões de dólares no banco e tal, vai parar, compra casa, compra não sei o que e tal, vai parar, né, ele é amigo do presidente do tribunal, o cara do jornal, é sobrinho dele e tal, ele domina toda a máquina. E tal, né? E aí você transforma, isso vira, né, por debaixo do pano, ninguém está vendo, ninguém está controlando nada. Mas além da questão do juro, uma questão que eu acho que é mais importante ainda para o nosso assunto aqui é o fato dos 70% de aumento real do salário mínimo da era Lula e Dilma. Essa foi o estímulo aí para essa muito erroneamente chamada nova classe média. Né? Mas que refletiu uma mobilidade social concreta. Exato. Ou seja, miseráveis diminuíram, pobres diminuíram. Mas a escolha do conceito importa e ela é extremamente ruim. Por quê? Se você vai agora, como eu fui, entrevistar as pessoas, o cara que é pobre remediado e ganha entre 2 e 5 salários mínimos, acha que ele é classe média. E o cara da classe média acha que ele é elite. Isso invisibiliza a elite completamente, percebe isso? Ou seja, em termos políticos, isso é um tiro no pé. Entende? E não é verdade também. Quer dizer, a classe média é uma classe de privilégios, de privilegiados. Né? Não tem nada a ver com a renda. Quer dizer, o grande a classe média verdadeira. A classe média verdadeira, como eu chamo, exatamente. A gente vai ter que ter uma conversa aqui sobre classe e elite. Claro. Mas antes, conta para o pessoal esse estudo que você fez, escutando as pessoas exatamente. De 3 a 5. Exatamente. Né? Então, deixa eu continuar de onde a gente parou. Ou seja, teve esse 70% aqui de aumento real, que fez com que o pessoal começasse a botar o filho na escola pública, não sei o que, comprar carro, viagem e tal, para cuidar de si, claro. Exato. Articular um futuro provável, que ele poderia controlar minimamente. Isso é extremamente importante, né? O pensamento prospectivo. Né? Se você não planeja o futuro, você não tem futuro, etc. Bom, o que a gente chama de desejo. Exato. Né? Um arco que permite do presente ir ao passado, contar uma história e projetar um futuro distanciado, prolongado. Né? E aí, para mim, um dos 3 motivos principais do golpe foi exatamente roubar esse dinheiro de volta para os especuladores e para o saque financeiro. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Né? E esse pessoal ficou mais pobre, ou seja, eles estavam melhor e agora eles estão mais pobres. Né? Não pode mais botar o filho na escola, não pode mais articular racionalmente o futuro. Esse cara, ele é objetivamente humilhado. Assim, mudei de patamar, isso na universidade a gente sente, né? Mudei de patamar, mas percebi que a planície, para mim, está muito longe. Ela é muito maior do que eu imaginava antes desse patamar. Exatamente. Mas nesse caso é pior, porque ele perdeu coisa, né? Não é só que é uma dificuldade do caminho. Essa aí ele iria ter de qualquer jeito, mas ele perdeu. E ninguém explicou para ele quem foi que o deixou mais pobre.
Né? Eu acho que foi o grande erro, por exemplo, da eleição de 2018, entende? Quer dizer, o PT falando negócio do fascismo e tal. Isso é italiano, isso é polonês para o povo que vive em condições de fascismo prático e tal, cotidiano e tudo. Você deveria ter explicado quem foi que ficou com o dinheiro desse cara. Ninguém explicou. Né? Aí entrou uma narrativa sobre corrupção. Claro, não, obviamente. Exatamente, foi a corrupção do PT, né? E depois, claro, aí você criminaliza o único partido popular e tal, claro, isso aí foi extremamente importante, né? Mas aí ninguém explicou quem é que tinha levado esse dinheiro de verdade, ou seja, inventaram onde foi efetivamente, né? Tá. E aí você tem um contexto onde tanto a pregação evangélica quanto a extrema-direita nada de braçada nisso. Né? Que como você não pode ver quem é o seu real inimigo, né? Por exemplo, para chegar para esse cara e dizer, olha, o seu inimigo está ali na Faria Lima, vá lá, né? Encher o saco dele, entende? Né? Protestar, não sei o que e tal, para parar. Não é isso? Ele é o seu inimigo. Né? Ninguém nunca disse isso ao povo brasileiro. Como é que ele vai saber? Né? Entende? Então, como você não sabe quem é o seu real algoz, né? Você Alguns tentaram, não sei se você concorda, diga. Mas a mensagem ela estava gasta. Né? Qual? Alguns setores da esquerda tentaram dizer, olha, isso é mais uma volta do neoliberalismo, de plataforma, etc. Mas acho que a mensagem ela estava presa a um passado. A gente passou 30, 40 anos dizendo isso, olha, os bancos. Então quando a gente diz os bancos de novo, você diz, essa parece uma mensagem gasta. Não que ela seja falsa, claro, entende? Claro, entendo. O efeito retórico pode ter, não é o mesmo. Pode ser um aspecto importante mesmo. Mas e aí, então, o que é que esse pessoal faz? Esse cara está humilhado, né? Quer dizer, é muito importante que as pessoas entendam o que é essa humilhação. Né? 80% da população brasileira é objetivamente humilhada. Né? Por que ela é humilhada? Porque na comparação internacional, ela não tem acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, acesso à cultura e tal. Ela não tem acesso às benesses do mundo moderno. Quem não tem se sente menos inferior e é humilhado por conta disso. Né? Então você tem 80% da nossa população humilhada. Né? Você pode transformar esse sentimento de humilhação em indignação. E aí você vai contra o seu real algoz político, percebe? Agora, como você tem uma imprensa completamente venal e canalha, né, que há 100 anos só tem uma única opinião, isso não é imprensa, isso é uma ditadura do dinheiro, esse pessoal todo hoje em dia, newsletter de banco, etc., né, como a gente bem sabe, etc. Então você tem um público que nasceu inteligente, mas que foi feito de imbecil, portanto, né? Ou seja, você retira a inteligência das pessoas, né? De um modo objetivo. Então você tem aí um contexto em que, por conta dessa imprensa venal, você não tinha nenhuma explicação sobre quem era efetivamente o seu... Porque aí não basta que uma pessoa diga, ou não sei o que. Aí você tem que ter uma mídia e uma estrutura ao seu lado onde você possa disseminar essa informação para dezenas de milhões, né? Esse aqui é o aspecto. Isso inexistia, né? Quer dizer, como inexiste ainda. Então esse cara tem duas opções. Ele está com essa faca envenenada no peito, que diz que ele é um fracasso e tal, porque o contexto é meritocrático. Então ele, ao invés de culpar os algozes, ele vai tender a culpar ele próprio. Sim. Se ele assim o fizer, ele vai cair no álcool, na depressão e tal, que são as doenças modernas suicídio hoje. Que avançou o suicídio, de claro, forma exatamente extrema nesse período. Exatamente isso, né? O que é que a extrema-direita e a pregação evangélica fazem com esse cara? Tira essa faca do peito, meu camarada. Eu tenho aqui já... Pare de sofrer, pronto. Pare de sofrer. Pare de sofrer agora, tá? Eu tenho aqui gente para você canalizar esse ódio, né? Gente que já é odiada há muito tempo, que não tem defesa e tal, que você vai poder achincalhar. Os ferreiros, Exato, negro, quer dizer,
o negro é o principal, mas ele pode ser o gay, a mulher, etc. e tal. O que for, você torna delinquente, né? Como Foucault disse. Você precisa construir o crime, construir o criminoso. Exatamente, porque no fundo ele está montando o quê? O que é que a pregação evangélica e a extrema-direita faz? Ela cria uma guerra entre os pobres. Né? Aqui entre nós é uma guerra do pobre remediado contra o pobre marginalizado e excluído. Que é a estratégia maior de colonização. Se a gente quer falar em decolonial, esse é o principal, o primeiro problema. Exatamente, isso. O pessoal que eu analisei para pegar esses aspectos foi o branco pobre do sul e de São Paulo. Né? Tá. Quando eu vim morar em São Paulo, eu comecei a entender esse país. 2017, temos a data. Tardio. Né? Entendeu? Porque aqui eu vi o quê? Aqui você tem num país, e eu nunca vi ninguém problematizar isso. Se você lembrar, me diga, num país racista como o nosso, né? Você tem o sul e São Paulo, tá? Branco. 70% é branco. Tá? Não, prefeitos em Paraná e Santa Catarina se orgulham que essa cidade é branca. Exatamente. Né? E o resto do país é exatamente o contrário. 70% mulato e preto. Né? Olha que coisa interessante isso. Né? 100% do pessoal que eu entrevistei no Sul, né, vai culpar o quê? Por ter ficado pobre. O nordestino que faz filho e gasta no Bolsa Família, entendeu? Tá. O nordestino é o cara do freelance, o cara do almoço de graça, etc. E tá roubando o nosso dinheiro. A gente trabalha e o Nordeste gasta coisa. E temos o símbolo maior disso, o Lula, nordestino, que é o ladrão. Exatamente. Aí as pessoas dizem que isso é preconceito regional. Não é. Não existe preconceito regional, se a gente pensar bem. Não cabe na cabeça de ninguém, Cristian, que você vai odiar alguém porque ele nasceu geograficamente em outra latitude que não a sua. Mas a gente sente. Não, mas aí é porque são outras coisas. Claro. Não, mas aí a gente, quer dizer, obviamente existe um preconceito, ele só não é regional. No caso aí, contra o Nordeste, é obviamente um racismo racial. Não, ou seja, você tem 80% da minha região, eu nasci lá, né? Ou é mulato como eu, ou é preto. 80%. Então, é racismo. São as máscaras que o racismo assume no nosso país, né? Para continuar vivo, fingindo que morreu, depois da cordialização do racismo, né? Que foi fruto da ação de Getúlio Vargas, nos anos 30, levando samba, futebol, etc. e tal, né? E a contribuição do negro, ele tornou impossível a expressão do afeto racista. Obviamente, o afeto racista continua no peito, mas ele não pode mais ser expresso na esfera pública, né? Aí o que é que a elite vai fazer? Vai montar máscaras para continuar esse racismo agora com outro nome. Você não toca mais em raça. O racismo passa a ser cultural. Você diz que o povo é corrupto. Eleitor de corrupto. Se você diz que alguém é corrupto, você tira a moralidade dessa pessoa. Você animaliza. Tá, mas ponderando o argumento, nesse momento aí, 2010 para cá, eu dataria 2008, quando o neoliberalismo ele engasga na sua própria coerência, né? Quer dizer, como você está falando, onde o banco que ia quebrar, pela regra tem que quebrar, porque isso aqui é a mão invisível do mercado que vai controlar, e não a gente salva o Lehman Brothers, a gente salva, como tem a versão local disso. Exatamente. Né? Quer dizer, ali começa uma vergonha teórica. Claro. Né? Por mais que você advogue, você tá mentindo. Claro, né? claro. Que vai deixar, de fato, acontecer o mérito e que o forte sobrevive. Né? Mas, de 2010 para cá, 2008, você tem um discurso de aumento de consciência racial. No Sul, no Norte, no Nordeste, e ele acompanha esse processo. Né? Quer dizer, alguns até criminalizam e dizem, não, mas é porque esse discurso se tornou mais visível, mais potente, diria, que a gente tem uma reação, como se diz em inglês, o lashback, né? Que torna ainda
piora a situação. Exato. O que você diria desse? Não, eu diria o seguinte, veja bem. Tem uma tematização maior, né? Tem uma tematização maior, mas isso não significa que seja uma tematização melhor. Eu não acho que seja. É pior. Né? Porque, no fundo, você transformou essa coisa no identitarismo neoliberal. Né? Você não fala mais, né? Você imagina que o mundo não tem mais rico e pobre, tá? Que ele é dividido entre branco e preto, e mulher e homem, entendeu? E que agora você tem, quer dizer, mulheres e negros devem ocupar os cargos que eram antes exercidos pelos brancos, não sei o que, para homens, não é isso? Agora, quais vão ser as mulheres ou os negros que vão ter condições disso? Individualmente. Ou seja, não existe combate à desigualdade individualmente. Não existe. Isso nós temos há 500 anos. Entende? Quer dizer, o Brasil é identitarista há 500 anos. Né? Porque aqui sempre o processo de embranquecimento entre nós se dá, não é mudando como Michael Jackson a cor da pele, né? É você assumindo os valores do opressor como se fossem seus. É o branqueamento. É o branqueamento. Claro, exatamente. Social. Né? E eu acho que é um debate muito míope, eu confesso a você, porque as pessoas imaginam que racismo racial é raça, entende? O que aí pronto, aí você já perdeu o jogo. Exatamente, como se fosse racial, né? Sérgio Buarque é o cara que vai montar a identidade nacional brasileira pós-Getúlio, né? Todos os grandes intelectuais, né? Seguem Sérgio Buarque, mais de 90% e tal, né? E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a culpa, que nós somos atrasados, aqui vai parar, é da corrupção. Uma corrupção que vem da Idade Média em Portugal. Cara, eu gosto louco. Assim, de uma patrimonialismo, né? Você fala, o patrimonialismo. Que são as duas grandes ideias. Brasileiras. A tese do patrimonialismo é bombardeada por toda a imprensa há 100 anos. Administrativo, ibérico. Você joga o povo na lata de lixo. Né? E esse cara foi incensado como um grande teórico crítico. Entendeu? Né? No fundo, o que foi que ele fez? Ele repaginou aquele racismo racial antigo, né? Que era importante para a elite. Por quê? Porque ela precisa criminalizar o voto e o sufrágio universal para ficar no Estado, porque a elite precisa do Estado, que é uma elite que não produz um parafuso, só rouba. Né? Ele precisa do Estado. O Estado é o mecanismo de Estado, imprensa, e você assalta o povo. Né? E tal. Quer dizer, esse que é o negócio. O que é que Sérgio Buarque vai dar para essa elite, né? E para essa questão do racismo? Ele vai repaginar o racismo sem usar a palavra raça, usando a palavra cultura agora, para discriminar as mesmas pessoas que eram antes discriminadas pelo racismo racial explícito. Porque esse branquinho que vai vir da Europa para cá, né? O Brasil não tinha 10 milhões de pessoas e vai receber 5 milhões de brancos, né, europeus. Esse pessoal vai ficar no Sul e vai ficar em São Paulo, e ele jamais vai se considerar parte desse povinho mestiço e preto. Tanto que é o pessoal que sai às ruas tirando onda de superioridade moral. Já se acha um estrangeiro. Já se acha, exatamente. Que está de passagem aqui porque eu moro em Exatamente. Miami. Agora, se você pensa que racismo é raça, então você está cego. Né? Você não vê nada disso. Entende? Porque o racismo ele vai se manter nas suas máscaras. Né? E aí, se você não consegue ler as máscaras e tal, entende? Porque o que a tese da corrupção fala é exatamente animalização, criminalização da participação popular, né? E você joga esse cara na lata de lixo de volta. Mas devagar, porque quer dizer, você tá falando de um racismo sem raça. Como é que seria isso? Porque a intuição imediata seria dizer assim, bom, o racismo sem raça, como o Lévi-Strauss já dizia, racismo existe, mas raça não. Claro. Né? E ele, no fundo, devolve a gente para a economia. Não, eu não acho, não. Então, ótimo. Tá. Não, você tocou num ponto que é muito, muito bom. Foi um ponto que quando eu vou escrever um livro, eu escrevo sobre um assunto que eu não conheço e que eu quero conhecer. E eu fiz isso como o racismo construiu o Brasil, né? E, quer dizer, na pandemia e tal, então você podia ficar só estudando, teoricamente, as coisas com muita calma, né? Eu me preocupei em tentar perceber qual é a gramática de todo o racismo. E ela é uma só.
né? Eu descobri nessa coisa que ela é uma só. Ela é a oposição entre espírito e corpo. Espírito era caminho para Deus antes, de Kant para cá, ela é o quê? Ela é capacidade de perceber o belo e produzir o belo, a capacidade estética, a capacidade moral, ou seja, de você escolher caminhos alternativos de vida racionalmente, ou a capacidade teórica de você compreender e explicar o mundo causalmente, né? Isso é o espírito humano, em termos antropocêntricos agora, né? Deixando Deus do lado, né? Todo o resto é animal, né? Quer dizer, a nossa parte que está com os animais. Emoções, afetos e tal, parará. Né? Entende? Como o negro era tratado antes. O cara é animal, afetivo e tal, mas não tem inteligência. É mais natural. Isso, né? É mais animal. É mais animal. Ali já estava na mata mesmo e tal, entendeu? Né? Então como é a fórmula geral toda forma de racismo, porque tem racismo de classe, de raça, de gênero, etc. Né? Entende? Você usa essa expressão? Eu uso. Eu uso porque é a mesma coisa. É racismo. Não, a de religião não é racismo. Bourdieu tinha expandido isso. Quer dizer, do racismo racial para o racismo de classe. Ele não fala isso no livro que ele escreve sobre gênero, mas é uma coisa muito próxima. E eu acrescentaria algo que ele não faz, porque ele é francês, né? Que é o racismo cultural, que está na dominação global. Você vai dizer que a América Latina, a África e a Ásia são sociedades sistemicamente corruptas. E sempre a corrupção. Né? Por que a corrupção? Porque é o que desmoraliza você. Né? Entende? É a dimensão do espírito mais importante. Então, manda você para a animalidade. Entende? E aí se percebe esses povos, quer dizer, a corrupção seria uma espécie de deslize individual nos países do norte, né? E seria uma espécie de uma doença endêmica, né? Nas nossas sociedades. Isso é uma autorização para o saque, para o controle, para o colonialismo, etc, etc. Né? Então você tem aí, lá no que é a ideia de que, além de tudo, junto com a corrupção, você tem a corrupção sexual. Né? O déspota oriental, com as suas mulheres, e o harém. E no nosso Gilberto Freire, o dono de engenho, exatamente sexual. Se você pensar, quem quer que queira dominar ou oprimir, explorar alguém, tem que se pôr como sendo manifestação do espírito. Né? É exatamente o que a Europa e os Estados Unidos faz. Aí eu lembro do Viveres de Castro, conhecer aquele cruzamento, né? Enquanto os jesuítas queriam saber se os povos lá no Novo Mundo tinham alma, e portanto podiam ser salvos, os habitantes do México queriam saber se o corpo era o mesmo. Exato. Pensando nessa perspectiva cruzada, você diria, então, que os maias, incas, toltecas também tinham um racismo? Claro. Quando separavam o corpo e o espírito ficavam com o corpo? Certamente. Tá. No livro, eu peguei o estímulo, especialmente de Max Weber e da sociologia da religião, onde ele vai montando isso desde o judaísmo antigo. Né? Que é um livro lindo, não sei se você leu, o Judaísmo Antigo é uma coisa linda, porque ele vai, enfim, isso é outra história. O tema da corrupção vai servir para manter o controle da elite do Estado, apesar do sufrágio universal, e o voto do pobre, mestiço e negro continua não valendo na prática, porque todo mundo que ele botar lá, a elite, junto com a sua imprensa, vai apear do poder. Né? Então você tem aqui uma coisa que é utilizada de um modo muito semelhante, ou seja, animaliza você, diz que é afeto, o homem cordial, o coração, é afeto, ou seja, é um animal. Né? Entende? Não tem as virtudes criança, da reflexão. Adora, mas... Chibata. Você é bonzinho. Entendeu? Porque aí, no caso, o efeito é o mesmo. Entende? Você só muda a palavra. Você só muda a forma de explicação. O efeito é o mesmo, a dinâmica é o mesmo, produz os mesmos resultados. As vítimas são as mesmas. Aí eu digo, puxa vida, ele é obviamente uma máscara do racismo racial. Entende? Então, se você pensa que o racismo é só raça,
Então você está morto, irmão. Você não vai analisar nada. Você não vai perceber coisa nenhuma. Então daí como é que a gente volta disso para o pobre de direita branco? Claro. Né? Ele tem o quê? Veja bem, que coisa incrível. E aí tem aquele texto do Freud que é lindo, né? O coisa da ligação libidinosa com um líder que vai apresentar as características mais exageradas, né, que o seu público tem. Então eu acho assim, você vai ter o quê? Você vai ter um pessoal que vai se identificar com o branco pobre, com o lixo branco, no sentido americano do termo. Bolsonaro, a família Bolsonaro é lixo branco. Né? Não teve acesso à cultura, não teve acesso a que foi injustiçado e tal, vai parar. Não é isso? Os planos de carreira dele e tal, né? Ser oficial de patente média, né? Exatamente um plano de ação de quem é branco e pobre. O baixo clero, o baixo clero, exatamente. Da Assembleia. Exatamente. Então se você tem 80% de pobres no nosso país, e você tem 70% de brancos no Sul e em São Paulo, isso significa que 50% desses brancos são pobres. Pois é. No Sul e em São Paulo, ok? Né? E aí você tem um outro cara que é branco, tem um sobrenome alemão e ganha 20 vezes mais do que você. Né? E você não sabe por quê. Né? Porque você não consegue... Né? E aí a raça você não consegue aplicar como fator diferenciante explicativo. Exatamente. Ao mesmo tempo, essa leitura racial do mundo já é meio que inata. Né? Todo mundo precisa fazer sentido do mundo, e a forma mais simples é a forma racial. Né? E esse cara, assim, puxa vida, eu sou alemão, não sei o quê, eu tenho que andar aqui com esse caminhão 15 horas ao dia, ou Uber em plataforma, ou Uber e tal, com 4, 5 mil reais ao mês, sobrevivendo com enorme dificuldade, etc. Aí vem um negócio que o cara dizendo, não, mas aí não é. Quer dizer, como ele não vai se revoltar contra, né, o algoz real, a extrema-direita vai dar para esse cara tudo, Christian, né? Quer dizer, a gente tem que pensar, e eu entrevistei essas pessoas, então eu tenho essa... Né, são pessoas do quê? São pessoas pobres, né? Pessoas humilhadas, são pessoas que vivem uma vida nas sombras, sobrevivem com muita dificuldade, etc. Né? Evangélicos, né? Evangélicos em grande medida são. Exatamente isso. Né? Quer dizer, que tem a ver que exatamente se casa essa pregação evangélica com a extrema-direita, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? E esse cara, quer dizer, ninguém nunca o ouviu e tal, de repente nem a mulher dele ouve as opiniões dele e tal. E agora entendeu? menos ainda. Claro, e tal, entendeu? Então você tem um cara de uma vida sombria que passa agora a se identificar com um cara que ele diz assim, puxa vida, agora tem um canalha na presidência da República, que é um cara que é tão canalha quanto eu. Né? Ou seja, diz piada machista, faz não sei o quê e tal, para parar, não respeita nada e tal. Fala o senso comum que a gente fala. Exatamente. Então esse cara se sente representado e ele ainda acha, numa vida que está às sombras e tal, a síndrome do Coringa, né? Um pouco, né? E tal. Ele se sente participando de uma revolução política, um cara que nunca participou de nada. Então ele acha que ele está no poder agora e tal. Ele está participando de uma coisa importante. Então você não vai retirar isso. Eu achei o exemplo do Coringa muito, muito interessante por dois motivos. Primeiro, o Coringa, ele não está nem aí para a bagunça que ele causa. Exato. Ele não é um movimento revolucionário organizado, é uma anomia. Exato. E segundo, ele é uma sobreposição de modalidades crípticas de sofrimento. Né? Quer dizer, ele tem um problema cerebral, ele tem um problema de concentração, ele tem um problema depressivo, ele tem um problema com o pai, ele é uma confluência de narrativas de sofrimento. Né? Exatamente. Que é o sofrimento desse trabalhador. Sim. É precarizado agora. E não é só aqui, Christian. Nos Estados Unidos, o salário médio do trabalhador está estagnado há 50 anos. Lembra? Ele não conseguia comprar remédio para a mãe, porque o Estado tinha cortado, tinha isso aqui. Lembra disso? Peraí, vou te encher porque aí a gente volta para a economia. Né? Quer dizer, tem a moralidade. E eu achei o ponto contundente do teu ensaio é dizer, olha, a moralidade, ela janta a economia. Claro, não é que a economia não está no jogo, mas ela o reorganiza, ela reinterpreta, ela serve para você
vamos dizer assim, ficar cego para fatos claro. econômicos brutais. Claro, né? É que a gente chama de econômico, né? Que a gente chama de econômico, porque não existe a economia enquanto tal. Né? Economia é sempre economia política, ou seja, é sempre moral, portanto. Né? Tá. Economia, Christian, é uma forma específica de você distribuir, de você produzir e distribuir bens. Né? Essa forma específica, né, ela implica o quê? Implica em definir, antes de tudo, quem é que vai ficar com muito, com pouco, com nada e tal. Então, ela é moral, a questão central econômica, ela é moral e política. Né? Então, a dominação montou um tipo de economia, de equação, de número esotérica e tal, para dar a impressão de um conhecimento técnico neutro, esotérico, impossível para um não iniciado. E tal. Ou seja, uma forma de poder. O que você destila disso você pode não entender, mas austeridade. É claro. É um conceito moral. Claro, obviamente. Aí eu concordo perfeitamente. Exatamente isso, exatamente. O que você não entende, eu explico para você. Exatamente então, isso. Como se fosse a sua casa, não gasta exatamente mais, isso. Economiza, amanhã a gente come o bolo e todo mundo junto. Exatamente isso funciona. Porque, por exemplo, se você pensar, se a gente refletir mais, a gente sempre redescobre a base moral de toda a situação econômica. A gente costuma dizer, é legal, todo mundo tem um bom salário, tem uma vida digna e tal, entendeu? Quer dizer, isso não é economia, isso é reconhecimento do trabalho do outro, etc. Mas aí entendeu? eu vou problematizar, porque a gente também trabalha com teoria do reconhecimento, Honneth mais do que Taylor, mas de fato, para a psicanálise pensar a teoria social, a teoria do reconhecimento é muito, muito atraente. Muito útil. Mas tem muito a ver com a psicanálise, né? Sim, a psicanálise tem até o estágio do espelho, que é a teoria do reconhecimento, importada do Hegel diretamente, né? O teoria do narcisismo no Freud, o complexo de Édipo, eles são versões, ou pelo menos podem ser lidos, né, como instrumentos, né, peças de uma grande teoria do reconhecimento. Só que aí a gente tem assim uma espécie de... E a economia? A economia não é também um fator fundamental para a gênese da gramática de reconhecimento? No sentido de que você recebe um salário, no sentido de que você, tendo mais dinheiro, isso significa o quê? Voltamos à nossa conversa com os super exatamente ricos, isso, né? exatamente. Você está advogando que tem assim, uma anterioridade da raça em relação às relações materiais, de troca, de produção mesmo? Quer dizer, uma anterioridade da raça? Da raça e da moralidade e do reconhecimento. Sim, eu acho que é a dimensão mais importante. Ela é mais importante. Exatamente. Quando confluem as duas. Exatamente. Se você tiver... quer dizer, isso fica óbvio quando a gente pensa no fato de que toda revolta política tem a ver com um sentimento compartilhado de que existe um grupo social ou um segmento importante que se sente humilhado. Ele pode não explicitar isso conscientemente, mas ele sente, né? E aí, se você tiver associação com o conhecimento especialista, sabe, o caso típico da Revolução Francesa, né? Aquele tipo de coisa ali já tinha acontecido 400 vezes em 600 anos, não tinha dado em revolução nenhuma. O rei ia lá, baixava o preço do trigo e acabava com o negócio. Em 1789 você tem esse sentimento de humilhação, porque é isso, né? Entende? Né? Que agora vai ser dirigido, aí você tinha aí o quê? Rousseau, Diderot, Voltaire e tal, os cafés, os debates. A universidade ganhando exatamente isso. Né? Então eu acho assim, quer dizer, o tema da humilhação ele é o mais importante, por quê? Porque vai explicar
por que esses caras vão... Né? Por exemplo, eu peguei esse branco pobre, que eu acho que tem muito mais a ver com essa coisa de ver Bolsonaro como... Entende? Ele se identifica emocionalmente, libidinosamente com Bolsonaro, do mesmo modo como um nordestino pobre se identifica com o Lula, entendeu? Eu andando lá pelo interior lá da minha terra, você vê o quê? Jesus de um lado, assim, Lula do outro, o mesmo tamanho do retrato. É o que o branco pobre, humilhado do sul e de São Paulo sente em relação a Bolsonaro hoje. Né? Tem um outro segmento que foi muito importante, porque eu tentei ver o quê? Qual é o segmento suporte. E o cara foi para o presidente da República, obviamente ele foi votado em todas as classes. Né? Agora tem uma classe que... Onde ele ganhou mais, exatamente, é mais intenso, exatamente com o pobre remediado, né? Que não é de classe média, portanto. Né? O outro lado, o outro grupo que eu peguei foi o negro evangélico. Ah, tá. E aí? Né? Porque tinha muito isso. Eu lembro assim, no começo, a primeira vez que eu fui na Baixada Fluminense entrevistar a gente, no caminho, assim, era pouco antes da eleição de 2022 e tal, vai parar. E eu andando de carro e vendo aqueles carros assim de 30 anos atrás e tal, não sei o que, vai parar. Exatamente, Cuba e tal, que era o pessoal que tinha uma coisa que eu não vi em nenhuma outra cidade, um retrato de Bolsonaro cobrindo, isso é até proibido, você não pode pôr, né? Entende? Cobrindo todo o negócio ali, família, o nome, né? Tem em cima e tal. E assim, eu vi isso, vários deles, assim. De 10 que eu olhava, 9 o motorista era negro. E aí? Isso me impressionou muitíssimo e tal, entende? Porque aí é o cara, Cristian, é uma outra situação do branco pobre. Você ser negro pobre é muito diferente de você ser branco pobre, né? Por quê? Porque o branco pobre, ele sabe que ele é menos, mas ele sabe que ele é gente. Entende? A polícia não vai passar na rua e dar um tiro na cabeça dele a troco de nada. Certo, quer dizer, ele tem aquele outro a quem humilhar. Exatamente. Isso dá uma dignidade Exatamente isso. Né? Quer dizer, o negro não. O negro está lutando contra a desumanização 24 horas por dia. Né? A polícia pode matá-lo. Ninguém respeita a casa dele, etc. e tal. A classe média branca aplaude massacres, batida policial. A batida policial e tal. E a suspeita, né? Exato, como você falou, você não precisa se comportar, mas você está pensando não precisa. A definição de crime entre nós é criminalizar aquilo que o negro faz. O começo do negócio foi isso. Né? O samba, a música, o tipo de religiosidade, a droga recreativa e tal, e tudo. Né? Tudo que o negro faz é crime. E aí você vai montar o quê? Quer dizer, como você não pode mais agora matar o cara porque ele é nem deportá-lo para o outro lado do Atlântico. Exatamente. Aí você tem que moralizar o seu racismo. Ou seja, é a máscara típica. Né? Não, eu não estou massacrando o preto. Né? Eu estou matando bandido. Eu estou defendendo a segurança pública. Entendeu? Percebe? Você moraliza o cara. Né? Entende? O branquinho histérico lá na Avenida Paulista e tal, né? No fundo ele estava com raiva de agora ter negro dentro da USP lá assistindo aula ao lado do filho dele. Era isso que ele estava com raiva. Ele estava indo protestar contra isso. Tá. Mas isso pega mal. Aí então você tem que dizer, não, eu sou a moralidade. Esse é o fator concreto. Esse é o fator concreto. Em todas essas situações. Os aeroportos que exatamente. Já não são antes, perfeito. Os meus espaços que agora estão híbridos. Que negócio é esse? Eu não estou gostando disso. Pronto. Quer dizer, no fundo, você está se alinhando um pouco com a hipótese do ressentimento. Do ressentimento de classe. Não, claro, é exatamente. Isso... Sem dúvida. Eu acho que o sentimento originário é a humilhação. A humilhação é que vai criar o ressentimento. Pro lado de lá é o ressentimento. Quem está ressentindo são os brancos. Claro. Que perderam espaço, que perderam sua posição. E vou aproveitar para te perguntar uma coisa. Esse debate, né, economia e moralidade, eu acho que ele tem, no teu pensamento, duas categorias. Uma é classe, né? Ligada à economia, ligada às trocas, e a outra é elite. Né? Elite do atraso,
a elite intelectual, a elite da imprensa. E eu vi que você passou pelo Mosca, pelo pessoal, pelo Pareto, né? Dizer que desenvolveram a noção de elite, dissociando isso da classe. Né? Exatamente. Me parece que são muito importante a gente distinguir isso, né? Porque nada mais simples do que ter ódio à elite para praticar o mesmo tipo de colonialismo que está já em vigor, mas também mostrar como as duas coisas, como que elas se aliam. Né? Quer dizer, como, por exemplo, você tem aqui um grupo que se acha parte da elite, mas não é. Mas, por outro lado, a gente tem definições de elite. Sim. E eu acho que aí a gente tem, pelo menos no meu entender, tem uma brecha para a esperança. Né? Quer dizer, seria possível falar numa elite negra, uma elite que agora está conseguindo melhores padrões de educação formal, universidade, uma elite alternativa, vamos chamar a clássica, elite exploratória. Quando você fala em humilhação, humilhação é um conceito relativo. Para você ter humilhação, você não basta que você tenha o despossuído, você tem que ter do outro lado o sujeito gozando com aquela disposição. Você tem que ter o olhar do outro dizendo, além de você estar ferrado, eu gosto disso. Isso me define narcisicamente. Exatamente isso, Cristian. Eu adorei você ter tocado nesse ponto, porque eu trabalho com a categoria de que se você, tanto o indivíduo quanto a sociedade, se ele não se autocritica, ele jamais aprende, ele vai sempre repetir-se. Isso aí você, né? Enfim, pode, né? Nós jamais sequer reconhecemos que a escravidão é o nosso berço. Ele diz que a cultura ibérica da corrupção e tal, nem isso, tá? Ok? Então nunca houve nenhuma consciência dessa experiência que nos marcou 350 anos, como nenhum outro país, como nenhuma outra sociedade no mundo. Entende? Né? Então a gente repete. Né? Tá? Quer dizer que a gente repete a escravidão não basta. Né? Porque o nome não é unívoco. Pouco como dizer que a gente repete o fascismo dos anos 30, mas não tem bigode, cadê os campos, não estou vendo chaminé. Exatamente isso. Né? O que é importante aí é a gente perceber que se você diz, a escravidão é importante até hoje, se você diz isso só, a palavra escravidão evoca coisas muito distintas em cada um. Vai achar que é o quarto empregado, o outro que é capoeiro, o outro que é feijoada. Você vai ter um papo de louco ali, né? Cada um achando que está falando a mesma coisa e não está, né? Então, você tem que reconstruir a sociedade, essa realidade confusa em pensamento, estabelecendo o que é essencial e retirando o que é secundário. Ou seja, toda a minha abordagem parte desse princípio. Né? E quais são as coisas mais essenciais para qualquer sociedade? Né? A forma como ela se legitima, esse é o mais importante, porque são... teoria do reconhecimento, estamos juntos. Exatamente. Né? Como ela se legitima e como as classes sociais se reproduzem. Esses são os dois aspectos. Os privilégios de classe. Então, são duas coisas diferentes. Uma maquinaria diferente. Exatamente isso. Né? E o que eu tentei mostrar, a elite é exatamente isso. A gente tem uma elite escravocrata que é do roubo de curto prazo. Tem outras elites aí que montam o quê? Ela vai ficar com a melhor parte do bolo? Vai. Né? Mas ela vai montar um bolo que, entende? Metade desse bolo vai ser os outros. Como chamar? Distributiva, responsável, implicada. Exatamente isso. A gente tem uma elite que não é o meu agora e eu odeio esse povo, odeio esse povo, entende? Porque as pessoas acham... E vão implodir os caminhos. Exatamente. Universidade pública, agora não mais. Exatamente isso. Isso aqui por onde eu andei também jogamos fora. É um caso praticamente único. Eu não conheço nenhum outro país que seja assim, entende? Que é o fato de que... Porque, por exemplo, a escravidão não é só a exploração econômica do trabalho de uma outra pessoa. Né? É o gozo na humilhação. Sim. Esse é o principal.
É o gozo na humilhação, que Machado de Assis e outros sabiam muito bem. Né? E isso é exatamente o que acontece agora. Você lembra a coisa que houve quando a Dilma botou um negócio de carteira de trabalho para empregada doméstica e não sei o que e tal. Você lembra a celeuma que isso foi? Sim, né? sim. É porque a dona de casa precisa alguém sem defesa, sem direitos e tal, para, entende? Aguentar esporro, aguentar não sei o que. E onde o amor vai sanear o conflito e, bom, a gente vai... Mas aí que é a mentalidade do escravo. Aí é a mentalidade do escravo, que vai tentar desviar os desejos do senhor. Ou do burocrata, do bom burocrata. Que Exatamente. Ou seja, então a escravidão continua porque você tem aqui 40% de pessoas montadas para serem frágeis, indefesas e para venderem o seu trabalho muscular como um animal e os antigos escravos faziam. Né? E por outro lado, essa consciência a partir disso. Exatamente. E por outro lado, a legitimação montada a partir da criminalização da participação popular, que você repete aí o interdito que existia desde sempre. Quer dizer, na República Velha sequer votava pobre, mestiço e preto e tal, né? Mas você continua isso, apesar do sufrágio universal. Né? Então, a continuidade da escravidão hoje em dia, se a gente tiver olhos para ver, ou seja, não é algema, não é não sei o que e tal, né? São essas pré-condições, né? Então você está refabricando em contextos modernos as mesmas relações de classe que já povoavam a escravidão entre nós. E, de quebra, né, que legitimam a reprodução do poder dominante. Deixa eu perguntar uma coisa. Você certamente conhece... Depois eu quero voltar para o negócio do negro evangélico, tá? Para a gente não esquecer disso. Você conhece o trabalho do Alencastro, né? Eu conheço. E que saí dele, bom, eu sou especialista, em teoria social, para mim veio assim depois, mas me impressionou muito como ele parece demonstrar que você já tinha escravização dos povos dentro da África, você já tinha tráfico negreiro de África para Brasil, mas quando o capitalismo chega e empreita isso num comércio triangular, né, produzindo guerra orquestrada em Luanda e companhia, tirando os engenhos e financiando o açúcar e levando os holandeses para as Antilhas e enriquecer, aí você tem outra escravidão. Quer dizer, a escravidão ela é não vou dizer um artefato econômico, mas ela é industrializada numa outra escala, numa outra forma de produzir consciência, numa outra ideologia, que não basta mais ali você estar no pau a pau de que, bom, se concordamos com o Padre Vieira ou não. Né? Mas essa ideia, como é que ela se junta com a sua teoria? Né? Quer dizer, com a sua concepção. Não, porque, por exemplo... Pensando no fundo, em raça e economia. Entendi. Não, eu achei que... e eu gostei muito do livro, ele é muito legal, muito bem feito, uma história muito bem montada e reconstruída, e ao mesmo tempo com uma visão ampla e tudo. Enfim, e os dados ali, né? Incrível. Livraço. Né? Achou lá nos alfarrábios. Ele deve ter levado ali 15 anos fazendo aquilo, entende? O negócio é muito bom. Enfim, mas ele não toca, né? Quer dizer, entende? O tema dele não é a sociedade escravocrata, não é a socialização escravocrata, é do comércio, né, que vai ser montado em termos internacionais. E isso vai sobredeterminar o processo de construção de consciência escravocrata. Vai, isso aí obviamente vai, né, porque vai manter, inclusive, que o fato, a sua durabilidade no tempo e tudo, né? Quer dizer, obviamente, senão você não tem. O negócio e tal, né? E tal. Mas a gente está falando de uma outra coisa aqui. A gente está falando de que modo essa instituição total, né? Que implicava você montar uma economia específica, um direito específico, uma política específica, etc. Uma família específica. Uma família específica, ou seja, um mundo montado, né? Quer dizer, acho que escravidão não é um negócio que acontece ali e você está fazendo outras coisas aqui. Não, a escravidão está em tudo e tal, né? Ela lhe recobre
né? Você está dentro dela. É um sistema, né? Exatamente, é a vida e tal, né? E aí, nesse caso, eu acho que é uma outra questão, porque, quer dizer, inclusive, o meu tema, eu não sou historiador, né? É exatamente tentar identificar como se dá o processo de metamorfose, de mascaramento, que vai manter o mesmo com a aparência de ser algo completamente novo, moderno, etc, etc e tal, né? Para denunciar esse tipo de arranjo, né? E você encontra isso, quer dizer, esse toque que você deu... Voltamos no negro. Vamos lá, negro. No negro que vota em Bolsonaro, o negro de direita. Eu achei assim que nas entrevistas com os negros a relação libidinosa com o Bolsonaro não acontece. Olha que coisa interessante. Que dado interessante, hein? Exatamente isso. Ou seja, ele não se identifica com o Bolsonaro. Né? As vulgaridades, aquelas baixarias, todo mundo. Exatamente, quer dizer, ele é um racista explícito, e tal, né? Entende? Quer dizer, então, é um negócio assim, é uma coisa meio, entende? Um negócio, e tal, todo mundo ele é assim, mas os políticos inteiros são, quer dizer, dão uma coisa no cara, mas não é aquele negócio como você encontra com os brancos pobres do Sul. E é sempre um negócio que diz, não, ele foi muito mal realmente lá na pandemia, muita gente morreu, não precisava ter feito, errou e tal. Mas então, ele cuida da família. Entendeu? Família. De novo reconhecimento. Tá. Olha como a moralidade é importante, né? E aí dá para entender porque, comunidades deprivadas vão precisar da família estendida para sobreviver, claro. E o laço é muito forte. Exatamente. E não vão entender nada de acaba com a família patriarcal. Jamais. Até porque, como a pregação evangélica se baseia nessa cisão entre o pobre honesto, o pobre tornado delinquente, né? É isso, é a coisa do não beber, se deixou levar e você veio exatamente a família, por ato de vontade e tal, né? Exatamente. Então o cara imagina o quê? Que aquela forma familiar dele, patriarcal e tal, porque ele, né, repete o opressor em casa e tal, ele está querendo, né, no fundo ele diz assim, eu estou querendo defender a família, está querendo assim, eu posso oprimir meus filhos e mulheres da forma como eu quiser, eu sou livre, ninguém vai meter a colher nisso. É um direito que no fundo me tira da humilhação. Exatamente. Eu posso bater em alguém. Perfeito. Ainda que sejam os meus, né? Puxa vida, que coisa linda. É exatamente isso, né? E aí você vai dar o que a esse cara? Uma coisa que ele não tem. Entende? Você vai... O que é que a pregação evangélica faz com o negro? Ela pega um cara que está com o rosto inteiro dentro d'água, entende? Ele está... Né? Ele está morrendo, ele está se debatendo e tal. Você puxa pelo cabelo assim... Deixa a água aqui, ó. Respira e tal, entende? Quer dizer, tá dizendo a ele o quê? Você não é lixo. Se você se... Não, e eu vou lá te buscar, lá na prisão, exatamente. Lá no velório do seu filho, claro. Só tá você. Também, exatamente, isso. Mas aí vai ter o cara, mas isso você vai ter que pagar, né? Entende? Com o mesmo ódio ao seu irmão preto ali, que você vai chamar de bandido, etc. Vai apoiar, vai votar no prefeito de São Paulo e tal, vai parar porque ele acha que você deve matar pobre, preto, etc, etc e tal. Entende? Quer dizer, você ganha o cara completamente para entende? Para todos os valores que os algozes, que a elite construiu para oprimir esse cara, né? Entendeu? E aí você diz, puxa vida, mas isso é um negócio absurdo, como é que ele vai? Coisa assim, mas aí ele, a partir disso, ele ganha o quê? O que é que ele ganha com isso? Essa é a questão. Né? Quer dizer, ele vai ganhar o quê? Um lugar que ele nunca teve. Ou seja, ele vai ser superior a alguém. Ele vai se sentir como sendo a virtude, como todo mundo o via como uma ameaça, medo, etc. Ou seja, ele vai ganhar humanidade com isso, a partir disso. Né? Sim. A humanidade e proteção também, coisas muito práticas. Indicação para trabalhos e bicos. Claro. Onde o Estado não vai... Atividade de fim de semana num lugar que não tem lazer. É uma vida completa. Exato. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz para Cida Bento, fiz para líderes de movimento negro.
por que, apesar do racismo e da importância da representatividade ter chegado nas elites, aliás, a ponto delas reagirem, né? Claro. Ter chegado de uma forma mais abrangente na sociedade, na cultura, nos discursos, né? Por que a valência política disso é, se não nula, irrelevante? Né? E isso vale para mulheres, isso vale para gays, isso por que o nosso discurso social, vamos dizer assim, corrente, ele não está afetando a hora do voto? É o contrário até. É quase o contrário. Não, é o contrário. Eu posso dizer agora, depois dessa vez, que é exatamente o contrário. Né? A grande preocupação, especialmente do público evangélico, é exatamente essa moralidade sexual. Né? Aí o cara diz assim, não, eu quero, entende? Aí fica dizendo, como assim? Eu mandei lá com o negócio e veio o professor dizendo negócio de gênero e tal. Aí eu fui lá reclamar e tal, não quero meu filho. Como se homossexualidade fosse um negócio que, entende? Você passasse assim pelo, entende? Como se fosse contaminação e tal, vai parar um negócio. Não, você tem que se separar e tal. Ou seja, né? Você vai criando distinções morais. Sempre, se eu sou hétero, sexual, sou virtuoso, melhor, mais moral de quem é gay, mas etc. Como você atua nesse processo? Porque se o marxista clássico vai dizer, você precisa de consciência de classe. Do outro lado, vamos dizer assim, você vai precisar de consciência de raça. É isso? Não, eu não acho isso. Eu estou tentando. Qual é a consequência? Eu não acho isso. Para a esquerda, vamos dizer assim, para quem quer transformar alguma coisa nessa equação. O grande problema da esquerda, Christian, é não perceber o principal da atividade política. Né? A coisa principal em qualquer atividade política é você disputar as ideias dominantes. Né? Nós não somos abelhas, né? A gente não recebe de DNA e tal, então nosso comportamento é motivado por ideias. Quase sempre a gente não tem a menor consciência disso, mas né? Então, e se você não disputa isso, ou seja, se você não restitui a inteligência roubada do povo... Não, e cria a sua linguagem, o seu léxico. Claro. Vamos discutir nos termos que a gente quer colocar. Claro. Veja que termos infantis, em 2002, a Globo estava, entende, falindo. Aí vai o PT, o governo do PT e tal, salva a Rede Globo. Entendeu? Quando você poderia ter comprado ali na Bacia das Almas, transformado numa televisão pública, por exemplo, não é estatal, pública, no modelo europeu. Você ia ter o quê? É cultura. Exatamente. Quando funcionava enquanto tá. Né? Então você vai ter o quê? Você vai ter pluralidade, vai ter divergência, etc., porque você não pode pôr um conteúdo só. Né? Basta isso, entende? Quer dizer, imagina chegar para um povo que jamais ouviu nenhuma verdade, entende? E começar a contar. Você tem que acreditar na inteligência das pessoas. Inteligência, mas aí você está dizendo mas também, elas são inteligentes. Nós precisamos ampliar espaço público. Claro. Vamos ampliar a presença e o conflito no espaço público e não... Exatamente isso. Né? Como é que você consegue apoio para se contrapor a juros extorsivos, etc.? Né? Entende? Quer dizer, não é dando entrevista na Globo News criticando o Banco Central. Você tem que explicar ao povo. Né? Quer dizer, de que modo ele é roubado por isso. Entende? Explicar, você quer ser empreendedor? Tudo bem, amigo. Só que o dinheiro nunca chega até você. Ele fica ali na Faria Lima, né? Entende? Não, mas eu posso dizer assim, ele não chega até mim, mas eu tô aqui no meu Uber e eu tô pagando as contas e ainda bem porque querem acabar com o Uber e, enfim, se entrar essa esquerda, daí eles não vão deixar o mototáxi, sei lá. Mas eles são... mas isso aí não isso aí tem uma quer dizer, por exemplo, a Uber agora, né? E eu converso muito com o pessoal de Uber e tal, eles ficam com mais do que... Eles ficam com 100%. Completa. É uma extorsão. O cara trabalha o dia inteiro e não consegue comer. Claro. Não, e não tem taxa de lucro que seja 100% em nenhuma empresa. Mas na Uber
Entende? Quer dizer, eu lembro um negócio, uma viagem de R$70 que eu paguei, o cara estava recebendo 32. Entende? Sim. Quer dizer, entendeu o negócio? Quer dizer, e aí você pode explicar para esse cara. Diz isso para a pessoa. Explicar para esse cara. Olha, tem um esquema onde você tem empresas aí que têm dispositivos de internet que estão mancomunados. Isso é um produto típico do capitalismo financeiro, inclusive, mas, então, que vai o quê? Tá montado para deixar você pobre. Nós precisamos voltar ao discurso sobre distribuição de renda, sobre distribuição de acesso a emprego, inclusive hora de trabalho. Claro. E quem é o culpado? Porque essa é a grande questão. Quem é o culpado pelo fato de que num país rico, porque todo mundo sabe que esse país é rico, né? Quando você deu um pouquinho de estímulo e tal, estava a quinta maior economia do mundo, tá, entende? Imagina, é aquilo que você diz, entende? Você precisa odiar o povo, cara. Não, isso aqui não pode ser gente, isso é uma coisa desprezível, a gente tem que humilhar, tem que ser fraco, tem que não pode ter chance, etc. E o meu argumento complementar e aqui não tem elite nenhuma. Não, claro, não tem. No sentido explícito, porque eu não uso elite nesse sentido. Pois é. Era bom a gente coisar. Pois é, então, dizer, qual é o meu conceito de elite aí? Quem comanda a sociedade. E você comanda pela propriedade. Né? Ou seja, extremamente, quer dizer, o dado do capital econômico é preponderante. Precisa de um capital cultural? Precisa de relações pessoais e tal, mas o capital econômico e a sua reprodução é o tema dominante aqui. Essa é a parte que eu não gosto do Bourdieu. Eu não li, não entendi porra nenhuma. Distinção, adorei, mas que me parece uma coisa sem saída, porque essa definição... Então, sempre aquelas que estão mandando, continuam mandando, vão mandar na cultura, vão mandar no capital social e a elite se perpetua independente do que você faça. Não. A própria definição, entende? Eu não penso assim. Eu não penso assim. Tô forçando a barra contra uma coisa que... Aí eu tenho que ter... Eu tenho 4 ou 5 grandes pensadores que são os meus alimentos, assim, né? Dada coisa e tal. Eu não pego nenhum como negócio, mas enfim, algumas coisas. Em termos, por isso eu sou habermasiano, entende? Aumenta o espaço público. Exatamente. Isso é tudo. Ou seja, você quer democracia? Então abra o espaço de argumentação, inteligência e reflexão pública. O resto é bobagem, né? Só para ser explícito. Esse é o caminho. Né? Exatamente. Né? Entende? Você tem que acreditar na inteligência das pessoas, entende? As pessoas tiveram a sua inteligência roubada e agem como imbecis. Isso é outra coisa. Produtividade do conflito. Claro, né? Exatamente. Nós vamos brigar, mas nós vamos ir para frente. Exatamente. Que não, com a linguagem digital, não parece ser o caso. Né? Porque justamente falta mediação. Ele não funciona como espaço público. Meu caro... Legal demais, adorei. Adorei demais. Uma honra, um prazer aqui. Eu espero que... Brilhante como sempre. O debate continue, independente das respostas e posições. Acho que teu livro, ele pôs o debate para frente, ele iluminou um ponto que a gente precisa ter uma resposta. Né? É verdade. E para mais fragmentos sobre batalhadores, sobre elite, sobre inteligência, sobre a classe média e sobre pobre direita, clique aqui no Aqueronta Movebo. E do curso e discurso nós chegamos lá.